O relógio na parede do quarto dos meninos marcava 2h43 da manhã. O silêncio da madrugada era interrompido apenas pelo som dos lençóis se revirando e de uma respiração pesada. Deitada em minha cama, algo dentro de mim me dizia que algo estava errado. E foi quando ouvi a tosse sufocante. Saltei da cama e corri até o quarto dos trigêmeos. O quarto estava escuro, mas mesmo assim pude distinguir as pequenas silhuetas de Gabriel, Rafael e Miguel, inquietos. Os três suavam frio, os rostos pálidos como se estivessem exaustos depois de uma longa febre. Rafael tinha os lábios ressecados e tremia, enquanto Gabriel respirava com dificuldade. Miguel me olhava com olhos semicerrados, fraco demais, para dizer qualquer coisa. Mamãe. A voz de Gabriel saiu fraca, um sussurro carregado de cansaço. O pânico me dominou. Eu os toquei e senti suas testas ardendo. Peguei o termômetro e quase deixei cair quando vi a leitura. 40,2 graus. Meu Deus! Murmurei, sentindo o coração disparar. Corri para o banheiro, peguei toalhas molhadas e comecei a colocá-las sobre suas testas. Meu corpo tremia de nervoso. Como era possível? Os três estavam perfeitamente bem no dia anterior. Brincaram no jardim, jantaram comigo e com Leonardo, assistiram um desenho antes de dormir. E agora estavam ali, como se algo estivesse drenando suas forças. Foi quando Leonardo entrou no quarto sonolento, os olhos semicerrados. O que foi, Carolina? Eles estão com febre muito alta. Minha voz saiu desesperada. Ele se aproximou e seu semblante endureceu ao ver os meninos naquele estado. Sem hesitação, pegou o telefone e ligou para nosso médico particular. Eu tentava acalmar os meninos, mas Rafael começou a tossir com mais força, e aquilo me desesperou ainda mais. Minutos depois, estávamos dentro do carro, seguindo para o hospital. O trajeto pareceu uma eternidade. Leonardo dirigia rápido, ignorando os sinais vermelhos, enquanto eu segurava Miguel no colo. A sensação de impotência era insuportável. Quando chegamos ao hospital, os médicos rapidamente os levaram para a emergência. Eu queria entrar com eles, mas fui impedida. Senhora, precisamos estabilizá-los primeiro. Mas eles são meus filhos. Eu preciso ficar com eles. A senhora precisa confiar na equipe, disse a enfermeira tentando me acalmar. Mas como eu poderia confiar? Era como se alguém estivesse arrancando um pedaço de mim. Os minutos se transformaram em horas. Eu e Leonardo andávamos de um lado para o outro sem conseguir dizer nada. Quando o médico finalmente apareceu, senti meu coração na garganta. Doutor, o que eles têm? Ele suspirou. Fizemos os primeiros exames, mas os resultados são inconclusivos. Não sabemos ainda o que está causando essa febre tão alta. Meus joelhos ficaram fracos. Inconclusivos? Como assim? Mas e os remédios? Alguma coisa está funcionando? Estamos tentando controlar a febre e estabilizá-los, mas a verdade é que ainda não sabemos com o que estamos lidando. Senti minhas mãos gelarem. Leonardo engoliu seco. Você está dizendo que não sabe o que está acontecendo com nossos filhos? O médico hesitou. Ainda não. Eu cambaleei para trás, e Leonardo me segurou. O hospital, antes tão frio e silencioso, de repente pareceu um pesadelo, do qual eu não conseguia acordar. O que estava acontecendo com os meus bebês? O hospital era um labirinto de corredores frios e impessoais, onde o tempo parecia ter parado. A cada segundo que passava, a angústia apertava meu peito como um nó impossível de desfazer. Meus filhos estavam em algum lugar ali dentro, indefesos, enquanto eu não podia fazer nada. Leonardo falava com os médicos, tentando arrancar respostas, mas a expressão preocupada deles dizia tudo. Eles estavam perdidos. Quando finalmente me permitiram entrar no quarto, meu coração se partiu. Os três estavam deitados lado a lado,
com fios e monitores ligados a seus pequenos corpos. Rafael respirava com dificuldade, Gabriel se contorcia inquieto e Miguel mal abria os olhos. Mamãe! A voz de Miguel saiu num sussurro fraco. Corri para o lado deles, segurando suas pequenas mãos, sentindo a pele quente, febril. Eles estavam ali, mas ao mesmo tempo parecia que estavam indo para longe de mim. Uma enfermeira ajustou o soro e olhou para mim com compaixão. Eles receberam medicação para tentar estabilizar o quadro. Estamos fazendo exames para entender melhor o que está acontecendo. E quanto tempo isso vai levar? Minha voz falhou. Ainda não sabemos. Pode ser viral, pode ser algo mais raro. Ela hesitou, desviando o olhar. Você quer dizer que eles podem não ter tempo? Suficiente? Ela não respondeu. Mas aquele silêncio me atingiu como uma lâmina afiada. Leonardo entrou no quarto logo depois e eu o vi limpando o rosto. Ele nunca chorava, mas naquele momento estava quebrado. Consegui falar com um especialista. Da Suíça. Sua voz estava rouca. Ele virá o mais rápido possível. Eu queria que aquilo me trouxesse conforto. Mas como? Cada minuto era uma eternidade. Eu não podia apenas esperar. Eu precisava fazer algo. Então, comecei a pensar. O que poderia ter causado isso? Meus filhos sempre foram saudáveis. O que eles comeram? Onde estiveram? A resposta não vinha. Quando o médico voltou, senti um frio percorrer minha espinha. Fizemos um novo painel de exames e até agora ainda não encontramos nada conclusivo. Meus olhos se arregalaram. Como assim, doutor? Você quer me dizer que meus filhos estão morrendo e vocês não sabem por quê? O médico respirou fundo. Estamos explorando todas as possibilidades, mas nunca vimos nada assim. Eu me levantei, sentindo a raiva misturada ao medo crescer dentro de mim. Isso não pode estar acontecendo. Não pode. Minha cabeça latejava. E se fosse tarde demais? E se eu estivesse perdendo meus filhos bem diante dos meus olhos? Minha visão ficou turva. O quarto começou a girar. A última coisa que ouvi foi Leonardo gritando meu nome antes de tudo escurecer. Acordei com a sensação de algo frio em minha testa. Abri os olhos devagar e vi Leonardo segurando minha mão, o olhar carregado de preocupação. Você desmaiou, Carolina. Precisa se acalmar. Mas como ele podia dizer isso? Meus filhos estavam morrendo! O desespero voltou com tudo e tentei me levantar, mas minhas pernas pareciam fracas. Eu preciso ver os meninos. Você precisa respirar. Ele insistiu, mas eu me soltei e fui até o quarto deles. Eles estavam exatamente como antes. Pequenos, frágeis, indefesos. Meu peito apertou tanto que eu mal conseguia respirar. Foi quando ouvi uma voz delicada e tímida atrás de mim. Tia Carolina, me virei devagar e ali, parada perto da porta, vi Sofia. Demorei um segundo para reconhecê-la. Os cabelos castanhos estavam mais compridos, as roupas um pouco gastas, os olhos grandes e atentos. Sofia era filha de Mariana, que trabalhava para nós anos atrás. Sofia, o que você está fazendo aqui? Ela hesitou um instante, segurando a barra da blusa. Eu soube que o Miguel, o Rafael e o Gabriel estão doentes. Meu coração se apertou ainda mais. Os três sempre gostaram dela. Antes, brincavam juntos o tempo todo quando Mariana ainda trabalhava em casa. Eles estão muito mal, querida. Minha voz saiu quase um sussurro. Sofia respirou fundo e me olhou com uma seriedade que eu não esperava de uma criança de apenas 9 anos. Tia, eu sei como salvar seus filhos. Senti meu corpo estremecer. O quê? Eu sei o que aconteceu com eles, Sofia insistiu. E havia tanta certeza em sua voz que, por um momento, me permiti acreditar. Mas então a razão tomou conta de mim. Como uma criança saberia mais que os médicos? Sofia, querida, isso não é brincadeira. Eles estão muito doentes. Eu sei, tia, ela insistiu.
Mas é sério, eu me lembro de algo, algo que pode ajudar. Leonardo entrou no quarto, nesse instante, e olhou para a menina com surpresa. O que está acontecendo aqui? Sofia me olhou, como se temesse que eu não acreditasse nela. Meu peito estava em guerra. Eu deveria dar ouvidos a uma criança? Mas, ao olhar para meus filhos, fracos e lutando para respirar, eu percebi que não podia ignorar nada. O que você sabe, Sofia? Sofia me olhava com expectativa, mas sua expressão também trazia um certo receio. Eu me ajoelhei diante dela, tentando não transparecer o turbilhão dentro de mim. Me diga, querida, o que você sabe? Ela respirou fundo e olhou rapidamente para Leonardo, que cruzou os braços e franziu a testa. Foi há muito tempo, tia. Quando minha mãe ainda trabalhava na casa de vocês. Minha mente viajou para aqueles dias. Mariana foi nossa empregada por 5 anos. Uma mulher dedicada, trabalhadora, sempre atenciosa com os meninos. Sofia passava bastante tempo lá, brincando com eles, como se fosse parte da família. O que aconteceu, Sofia? Ela engoliu em seco. Um dia, eu estava brincando com os gêmeos no jardim. A gente entrou num lugar que não devia. Meu corpo ficou tenso. Que lugar? Sofia abaixou o olhar, parecendo culpada. O galpão. Meu coração parou por um segundo. O galpão. Fazia anos que ninguém falava sobre aquele lugar. Era uma construção antiga no fundo do nosso antigo quintal. Sempre evitamos mexer nele. Lembro que Leonardo dizia que era um risco para as crianças e que deveríamos interditá-lo, mas acabamos apenas trancando a porta e esquecendo dele. O que vocês fizeram lá dentro, Sofia? A gente só queria brincar, ela sussurrou. Mas então Miguel começou a tossir muito e eu fiquei com medo. Minha mãe brigou comigo depois e disse que a gente nunca mais podia entrar lá. Um calafrio subiu pela minha espinha. Eu não lembrava dessa história. Por que Mariana ficou tão preocupada? Sofia mordeu o lábio. Eu não sei. Mas eu lembro que ela disse que o lugar era perigoso e que a gente podia ficar doente. Leonardo bufou. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Foi há anos. Se houvesse algo errado ali, os meninos já teriam adoecido antes. Sofia olhou para mim, ignorando Leonardo. Eu sei que parece bobo, tia, mas eu senti que devia te contar. Meus pensamentos estavam um caos. Poderia haver uma conexão? Eu precisava perguntar para Mariana. Mas eu sequer sabia onde ela estava. Respirei fundo e segurei as pequenas mãos de Sofia. Obrigada por me contar isso, querida. Ela sorriu, mas havia incerteza em seus olhos. Quando Leonardo e eu ficamos sozinhos, ele suspirou, irritado. Carolina, não podemos perder tempo com histórias de crianças, mas uma inquietação crescia dentro de mim. Havia algo ali, algo que eu não lembrava, algo que Sofia tinha acabado de trazer à tona. E eu estava disposta a ir até o fim para descobrir. A conversa com Sofia não saía da minha cabeça. O galpão. Eu tentei lembrar de tudo sobre aquele lugar, mas minha memória era um borrão. A única certeza que eu tinha era que, por alguma razão, ele foi fechado e esquecido. Leonardo não escondia sua impaciência. Carolina, você realmente acha que essa história faz sentido? Uma criança entra num galpão anos atrás e agora, de repente, nossos filhos estão doentes? E se houver uma conexão? Rebati, sentindo minha voz tremer. E se algo lá dentro ainda estiver afetando os meninos? Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Carolina, nós temos que focar no que realmente importa. Os médicos estão trabalhando. Trouxemos especialistas e mais exames estão sendo feitos. Não podemos nos agarrar a teorias absurdas, mas algo dentro de mim gritava que essa não era uma teoria absurda. Eu sentia que estávamos ignorando algo importante. Voltei para o quarto dos meninos. Os 3 ainda estavam do mesmo jeito. Fracos, imóveis, como se fossem apenas sombras do que já foram um dia. Aproximei-me da cama de Rafael e afaguei seu cabelo.
Mamãe está aqui, meu amor. Seus olhos se abriram lentamente. E então, ele sussurrou algo que me fez gelar por completo. O lugar escuro, mamãe. Minha respiração ficou presa na garganta. O quê? Mas ele já estava dormindo novamente. Eu me virei para Leonardo, que ouviu a mesma coisa. Mas ele apenas balançou a cabeça. Carolina, são delírios. A febre está alta. Você ouviu o que ele disse? Ele se lembrou do galpão? Leonardo cruzou os braços. E o que você quer fazer? Voltar lá e perguntar para as paredes o que aconteceu? Eu queria gritar. Como ele podia ser tão cético? Mas eu não podia perder tempo discutindo. Naquele momento, tomei minha decisão. Eu voltaria para nossa antiga casa. E eu descobriria o que estava escondido naquele galpão. Eu dirigia pelas ruas vazias com as mãos firmes no volante, tentando acalmar a tempestade de pensamentos dentro de mim. O céu estava escuro e a cidade parecia mais fria do que o normal. Minha mente martelava sem parar. O que havia no galpão? O que eu tinha esquecido? Quando cheguei em frente à nossa antiga casa, um arrepio percorreu minha espinha. O jardim continuava o mesmo, mas a casa parecia menor, como se o tempo tivesse sugado toda a vida dali. Desci do carro e caminhei. Devagar, sentindo o coração disparado dentro do peito. O galpão ficava nos fundos da propriedade. A cada passo, minha respiração ficava mais curta. Eu não queria admitir, mas estava com medo. E então, ali estava ele, o galpão. A madeira envelhecida rangia ao vento e as correntes que trancavam a porta estavam enferrujadas. O cadeado parecia velho, quase se desfazendo. Quantos anos tinham se passado desde que alguém entrou ali? Engoli em seco e olhei ao redor. O silêncio da noite tornava tudo mais assustador. Com mãos trêmulas, puxei as correntes e forcei a porta. Ela cedeu com um estalo alto, revelando um interior escuro e empoeirado. Dei um passo para dentro. O cheiro era forte, um misto de mofo e algo químico, quase metálico. Peguei o celular e liguei a lanterna. E então, meus olhos se arregalaram. Frascos, por todos os lados. Garrafas antigas, caixas de metal enferrujadas, restos de embalagens rasgadas. No chão, vi símbolos desgastados pelo tempo. Um triângulo amarelo com um crânio no meio. Material. Tóxico. Me afastei, sentindo o estômago embrulhar. Por que isso estava aqui? Minha mente se esforçava para entender. E então, lembrei. Anos atrás, quando nos mudamos para aquela casa, Leonardo mencionou algo sobre o terreno ter sido usado por uma antiga fábrica química antes de ser transformado em área residencial. Mas eu nunca tinha dado importância. Agora, tudo fazia sentido. Os meninos entraram aqui. Eles respiraram isso. E agora estavam morrendo. Minha visão ficou turva. Como eu pude não perceber antes? Foi então que vi algo no canto. Um envelope amarelado e velho. Minhas mãos tremiam enquanto o pegava e o abria. Dentro havia um relatório antigo de contaminação. E o nome da empresa que assinava o documento? A Companhia de Leonardo. Meus dedos apertaram o papel com força. Meu coração batia tão alto que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Leonardo sabia, ele sempre soube, e eu precisava confrontá-lo. Voltei para o carro com as mãos tremendo, apertando o envelope contra o peito como se fosse uma bomba prestes a explodir. A ficha ainda não tinha caído por completo. O que eu acabara de descobrir não era apenas chocante, era devastador. Acelerando de volta para o hospital, minha mente fervilhava. Leonardo sabia que aquele galpão estava contaminado. E mesmo assim, nunca fez nada a respeito. Ele não nos avisou. Ele não protegeu os próprios filhos. Meu coração pulsava tão forte que doía. Como ele pôde? Como eu fui cega esse tempo todo?
Quando cheguei ao hospital, caminhei pelos corredores com passos firmes, ignorando os olhares curiosos das enfermeiras. Eu não podia perder tempo. Abri a porta do quarto com força. Leonardo, sentado ao lado das camas dos meninos, levantou-se surpreso. Carolina? O que foi? Joguei o envelope na cama. O que é isso, Leonardo? Ele franziu a testa e pegou os papéis. Seu olhar escaneou as linhas rapidamente e então algo mudou em sua expressão. O choque. A culpa. Onde você conseguiu isso? Cruzei os braços, sentindo o ódio borbulhar. Você sabia, não sabia? Sabia que aquele terreno estava contaminado? Leonardo passou a mão pelo rosto. Carolina, escuta. Meus filhos estão morrendo, Leonardo. Gritei, as lágrimas queimando meus olhos. E tudo por culpa sua. Ele se levantou, aproximando-se, mas eu recuei. Eu não achei que ainda fosse perigoso. Sua voz vacilava. O relatório era antigo. Eu mandei fechar o galpão porque achei mais seguro. Você achou? Ri sem humor, sentindo um gosto amargo na boca. Você achou que estava tudo bem? Leonardo abaixou a cabeça. Eu errei. Meu peito subia e descia rapidamente. Era um erro que poderia custar a vida dos nossos filhos. E agora? Minha voz saiu quebrada. O que vamos fazer? Agora, ele me olhou e pela primeira vez vi o medo em seus olhos. Vamos contar tudo para os médicos. Eles precisam saber. Agora. Assenti, engolindo a raiva. Ainda havia esperança. Mas o tempo estava contra nós e eu não sabia se seria suficiente. Saímos do quarto às pressas, nossos passos ecoando pelos corredores brancos do hospital. Cada segundo perdido poderia ser fatal. Quando encontramos o médico responsável pelo caso, eu quase joguei os documentos em suas mãos. Doutor, isso pode ajudar. Vocês precisam ver isso agora! Ele franziu a testa e pegou os papéis, examinando-os rapidamente. Sua expressão passou de confusa para séria em questão de segundos. Onde vocês conseguiram isso? Engoli em seco. Esse terreno onde morávamos foi no passado uma área contaminada. Esse galpão estava selado, mas anos atrás, nossos filhos entraram lá brincando. Sofia, a filha da nossa antiga empregada, me contou. Ela se lembrou desse dia. O médico ergueu os olhos, alarmado. E vocês nunca fizeram exames neles antes? Nunca soubemos que o risco ainda existia, Leonardo murmurou, tenso. O médico inspirou fundo e balançou a cabeça. Isso pode explicar os sintomas. Precisamos agir imediatamente. Vou convocar uma junta médica. Ele saiu apressado. E eu senti meu corpo vacilar. Tanto tempo perdido. Tanto sofrimento. Leonardo tocou meu ombro, mas eu me afastei. Não faz isso agora, Carolina. Agora? Minha voz saiu trêmula. Nossos filhos estão naquela cama porque você escondeu. Um segredo. Como eu posso simplesmente ignorar isso? Ele fechou os olhos, exausto. Eu pensei que estivesse resolvido. Eu nunca imaginei que... E esse foi o seu erro, sibilei. Ele nunca imaginou, nunca questionou, nunca se preocupou em ter certeza. Antes que ele respondesse, um alarme soou no corredor. O som estridente perfurou meus ouvidos como um golpe. Olhei para trás e vi uma equipe de enfermeiros correndo para dentro do quarto dos meninos. Não! Gritei, disparando atrás deles. Meu coração parou quando vi os médicos ao redor. Dimuco Gabriel, que agora convulsionava. Seu pequeno corpo tremia violentamente, os braços rígidos, os lábios ficando azulados. Afastem-se! Um dos médicos gritou. Eu me encolhi contra a parede, o pânico me rasgando por dentro. Isso não podia estar acontecendo. Os monitores começaram a apitar ainda mais alto. As vozes dos médicos se misturavam, comandos rápidos, frenéticos. Precisamos estabilizá-lo. O tempo parecia se esticar, cada segundo uma eternidade.
Vi quando injetaram algo nele, quando a máquina que media seus batimentos cardíacos oscilou. E então, por um momento terrível, o monitor ficou mudo. Eu gritei: "Não, Gabriel, não!" A visão ficou turva pelas lágrimas, o ar desaparecendo dos meus pulmões. Meu bebê! Mas de repente um som, um bip fraco. Depois outro. Gabriel. Voltou a respirar. Meus joelhos cederam. Eu quase o perdi. O médico se virou para mim. Conseguimos estabilizá-lo, mas estamos no limite. O tratamento precisa começar agora. Assenti freneticamente, incapaz de dizer qualquer coisa. Era agora ou nunca. O hospital inteiro parecia respirar tensão. Eu me mantinha ao lado das camas dos meus filhos, segurando suas pequenas mãos frias. Cada minuto era uma batalha silenciosa. Os médicos iniciaram o tratamento imediatamente. Uma combinação de medicações para eliminar a toxina que estava devastando seus corpos. Mas ninguém podia garantir que daria certo. Gabriel estava mais estável depois da crise, mas Rafael e Miguel estavam cada vez mais fracos. Seus batimentos eram lentos, suas pálpebras mal se abriam. "Por favor, fiquem comigo", sussurrei, minha voz embargada. Leonardo estava ao meu lado, mas eu não conseguia sequer olhar para ele. Minha raiva era tão grande quanto meu medo. O tempo se arrastava. O tratamento avançava, mas os médicos permaneciam cautelosos. "Precisamos observar a reação deles", um dos doutores disse. Ainda é cedo para dizer qualquer coisa. Fechei os olhos, apertando as mãos dos meus filhos. Eu nunca me senti tão impotente. As horas passaram como se fossem dias. O cansaço me consumia, mas eu me recusava a sair dali. E então veio o pior momento. Os batimentos de Miguel Rafael começaram a desacelerar. O médico percebeu antes de mim. Correu para a cama, verificou o monitor e sua expressão mudou completamente. "Ele está entrando em falência orgânica." "Não, não, por favor!" supliquei. As enfermeiras se movimentaram rápido. Injetaram algo, ajustaram os equipamentos, tentaram reanimá-lo. Minha respiração falhou. Era meu filho, e ele estava desaparecendo diante dos meus olhos. Os médicos trabalharam freneticamente. Cada segundo era um golpe no meu peito. Eu queria trocá-lo de lugar comigo. Eu queria fazer qualquer coisa para salvá-lo. Mas tudo o que eu podia fazer era esperar até que o monitor deu um bip, depois outro. Rafael estava lutando, e eu soube, naquele instante, que meus filhos nunca estiveram sozinhos nessa luta. Mas será que o tempo estava do nosso lado? A sala parecia congelada no tempo. Eu prendia a respiração a cada bip do monitor. A equipe médica ainda se movia com rapidez, atentos a cada reação dos meus filhos. Era como se o destino estivesse em um fio tão frágil que qualquer movimento poderia rompê-lo. Minha mão apertava a de Rafael com força. Ele voltou. Mas o medo de perdê-lo ainda me esmagava. "Ele está reagindo melhor ao tratamento", disse o médico com uma voz firme, mas cautelosa. Fechei os olhos por um momento. Uma onda de alívio percorreu meu corpo, mas eu sabia que a luta ainda não tinha acabado. Horas se passaram. E então algo aconteceu. Gabriel, que teve a pior crise de todas, abriu os olhos. Meu coração disparou. Meu amor. Os olhos pequenos e cansados piscaram para mim. Era um olhar fraco, mas estava lá. Ele estava ali. "Mamãe, tô com sede." Um soluço rasgou minha garganta. Era a primeira coisa que ele dizia em dias. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. "Vamos conseguir, meu amor", sussurrei, segurando o rostinho dele entre minhas mãos. E então, como se fossem um só, Rafael e Miguel também começaram a despertar. Um a um, meus meninos voltaram para mim. O alívio foi tão grande que minhas pernas vacilaram. Leonardo me segurou.
E pela primeira vez em muito tempo, eu não me afastei. Eles vão ficar bem, ele disse. E pela primeira vez, eu acreditei. Os médicos confirmaram a recuperação nas horas seguintes. A toxina estava sendo eliminada. O pior tinha passado. Os próximos dias foram de observação. A cada nova manhã. Eles estavam mais fortes, mais despertos, mais vivos. E Sofia? Quando a menina voltou ao hospital para ver os gêmeos, eu a abracei com toda a força do meu coração. Se não fosse por você, eu nunca teria descoberto a verdade. Sussurrei contra seus cabelos. Ela sorriu, tímida. Eu só queria ajudar. Tia, e ela ajudou. Mais do que qualquer um. Antes de irmos embora, procurei Mariana. Quando a encontrei, chorei em seus braços. Me perdoa. Eu nunca deveria ter deixado vocês partirem sem ouvir o que você tinha a dizer. Mariana, sempre. Generosa, apenas sorriu. O importante é que vocês estão juntos. Isso é tudo que importa. E eu sabia que ela estava certa. Leonardo e eu ainda tínhamos um longo caminho pela frente, muitas coisas a acertar. Mas ali, vendo meus filhos sorrindo novamente, eu soube que nada no mundo era mais valioso do que aquela segunda chance. Esta história nos ensina que muitas vezes as respostas que buscamos estão onde menos esperamos. Carolina acreditava que apenas a medicina e os especialistas poderiam salvar seus filhos, mas foi através das palavras de uma menina que a verdade veio à tona. Isso nos faz refletir. Quantas vezes ignoramos sinais, pessoas ou pequenas lembranças que poderiam mudar o rumo de nossas vidas? E você, se estivesse no lugar dela, teria acreditado em Sofia ou teria descartado a possibilidade de uma criança saber mais do que os médicos? Clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento com mais histórias impactantes. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar histórias emocionantes como essa, que nos fazem refletir sobre a vida e nossas escolhas. Até a próxima!